6. Luz e barulho atacaram Elizabeth. Ela fechou os olhos com força frente ao brilho, ensurdecida pelo eco das botas dos guardiões que a arrastavam pelo corredor. Finch apertou um de seus ombros com tanta força que ela sentiu os ossos rasparem um no outro. Depois de tanto tempo no subsolo, ela se sentia menos como um ser humano e mais como uma criatura arrancada da toca pelas garras de um falcão, assustada e arisca, confusa por qualquer som. O vestido do tamanho errado pinicava na costela e batia na canela. Estranho, depois de anos vestindo só mantos confortáveis. Era sem dúvida o mais comprido que tinha sido capaz de encontrar, mas ainda ficava uns 15 centímetros mais curto do que pedia sua altura. Por perto, uma voz conhecida a chamou. Catriane! Gritou de volta. A própria voz rouca por falta de uso. Ela olhou ao redor em desespero até Catriane aparecer, tentando passar a força por entre dois guardiões. Seu rosto estava marcado por olheiras e a trança estava bagunçada, deixando mechas escaparem. Elizabeth sentiu um aperto no peito. Você não devia estar aqui, murmurou. Tentei te avisar, mas os guardiões não deixaram, ofegou Catriane. Parecendo não ouvir, uma guardiã esticou um braço para tentar afastá-la, mas ela passou por baixo e continuou o caminho. Aí eu organizei uma distração, prosseguiu. Disfarçamos Stefan de bibliotecário-chefe e o mandamos correr pelo arquivo sem calças, mas um dos guardiões ainda se recusou a sair do posto e não consegui passar por ele. Mesmo tonta de medo, Elizabeth soltou uma gargalhada. Não teríamos desistido, insistiu Catriane. Com mais uns dias eu teria dado um jeito de te soltar. Eu juro, eu sei, disse Elizabeth. Ela tentou segurar a mão de Catriane, mas no mesmo momento Finch a empurrou para a porta. Os dedos das duas se encostaram antes de os guardiões se afastarem, e ela sentiu com dor que aquela era a última vez que tocaria em Catriane. Eu vou voltar, gritou Elizabeth por cima do ombro, mesmo sem acreditar no que dizia. Vou mandar cartas, insistiu, quase certa de que também não poderia fazê-lo. Catriane, disse, quando Finch a empurrou pela porta. Catriane, por favor, não me esqueça. Não esquecerei. Não me esqueça também, Elizabeth. A porta bateu com força. Elizabeth tropeçou, piscando para limpar a vista. Estava no pátio. Nuvens pesadas de outono enchiam o céu, mas a luz natural ainda esmagava sua cabeça como um martelo na bigorna. Quando seu olhar se ajustou, viu que tinha saído da mesma porta pela qual ela e a diretora tinham levado o livro dos olhos, cuja inscrição agora mais parecia uma acusação. Por que eu sobrevivi, mas a diretora não? Um casco arranhou o cascalho, chamando sua atenção. 2 cavalos pretos enormes se erguiam à frente de Elizabeth, roendo o freio, e um cocheiro esperava atrás deles. Cortinas cor de esmeralda cobriam as janelas e a madeira era entalhada com um desenho elaborado de espinhos entrelaçados. O artesão tomara cuidado especial para detalhar os espinhos de forma realista. Ela quase sentiu as pontas cruéis perfurarem sua pele dali. Uma sombra cobriu o pátio. O vento soprou mais forte, espalhando folhas pelo chão com um som seco e sibilante. Desesperada, olhou ao redor até encontrar uma das muitas estátuas dali. Um anjo de mármore enorme segurando uma espada contra o peito. O manto era recoberto de era, que criava apoios naturais. Ela sabia por experiência própria que conseguia escalar até o topo em meros segundos, se estivesse disposta a ralar o joelho. Com sorte, estaria no meio dos telhados antes que o feiticeiro a pegasse. Inspirou fundo e correu, jogando cascalho para todo lado a cada passo. Uma lofada de metal queimado ardeu em seu pulmão, e o som de pedra rachada desmoronando encheu o ar. Ela parou de repente em frente à estátua. Ela tinha começado a se mover. Mármore arranhou mármore, até os olhos neutros se abrirem e a cabeça se erguer. Com uma expressão serena, desembainhou a espada e desenrolou as asas acima do pátio.
Faíscas esmeralda dançavam ao redor das pernas abertas, quase translúcidas na luz da manhã. Finalmente a espada se abaixou, apontando diretamente para Elizabeth. O rosto plácido do anjo a encarou sem misericórdia. Ela se afastou aos tropeços e reparou que o pátio inteiro tinha tomado vida. Os homens encapuzados nas alcovas acima viraram rostos sombrios em sua direção. Gárgulas se alongaram, testando as garras na beira do telhado. Até os anjos se seguravam a- Até os anjos que seguravam a faixa sobre a porta olharam para ela, frios e sem piedade. Elizabeth engoliu um grito. Agora entendia por que Finch nem a algemara. Não era possível escapar de um feiticeiro. Ela deu um passo para trás e mais outro, até uma sombra a cobrir, a sombra de um homem. Ela não o escutara sair da carruagem. Suas veias congelaram, paralisadas no lugar. Elizabeth Scrivener, disse o dono da sombra. Meu nome é Nathanael Thorne. Vim escoltá-la até Brasbridge para seu interrogatório e não recomendo que tente fugir. Essa tentativa só provará sua culpa perante o chanceler. Ela deu meia volta. Era ele. A capa esmeralda ondulava rente ao chão e o vento emaranhava o cabelo escuro com mecha prateada. Os olhos cinzentos eram tão claros e penetrantes quanto ela lembrava, mas se ele a reconheceu também, não o mostrou. Um sorriso leve e amargo surgiu no canto de sua boca. Ela deu um passo para trás, claro. Ele deveria ser o verdadeiro culpado, porque mais um catedrático aceitaria uma tarefa tão baixa. O sabotador certamente acharia conveniente se ela nunca chegasse a Brasbridge, a única testemunha do crime acidentalmente desaparecida no meio do caminho. Você tem medo de mim? Observou ele. Um tremor a percorreu, mas ela se manteve firme. Se não revelasse a suspeita, talvez sobrevivesse tempo bastante para escapar. Você é um feiticeiro, respondeu, áspera, sentindo que bastava. Na tentativa de distraí-lo, perguntou: Quem é o chanceler? Ele estreitou os olhos. Se quiser se fingir de boba, vai precisar se esforçar um pouco mais. Não estou fingindo, disse ela, enfiando as unhas na palma da mão. Quem é o chanceler? A palavra realmente não te diz nada? Ela sacudiu a cabeça. Ele se inclinou para observá-la mais de perto, os olhos claros, concentrados em seu rosto. Ela esperou que algo acontecesse, um choque de dor para forçar uma confissão, ou uma presença intrusa revirando seus pensamentos em busca da verdade. Atrás dele, estátuas aproximaram as cabeças, como se discutindo seu futuro. Ela até as ouviu cochichar, vozes rangidas de terra e pedra. Passou-se um longo momento, mas o feiticeiro só exalou uma risada sem graça e se afastou. Alívio a encheu. Chanceler Ashcroft é a segunda pessoa mais poderosa do reino. É o atual chefe da cátedra, explicou com uma pausa. Você sabe o que é a cátedra? O governo dos feiticeiros. Serei levada para lá. Se você não me matar antes disso. Só de vestido gasto e curto, ela nunca se sentira mais indefesa. A viagem até a cidade leva 3 dias, tentou, tomada por uma ideia. Não tenho nenhuma das minhas posses. O catedrático Nathaniel olhou para a porta. Ah, é. Quase me esqueci. Um instante. Inclinando a cabeça, murmurou um encantamento. As palavras em enoquiano chiavam em contato com o ar, como o óleo no fogão aceso. Elizabeth, tensa, não sabia o que ele queria fazer. Preparou-se para o pior e quase não ouviu o assobio curioso que veio de cima. Uma sombra apareceu no chão ao seu lado, crescendo rapidamente. Ela pulou para o lado quando um objeto de tamanho considerável caiu do chão, atingindo o cascalho com um baque. O objeto era seu próprio baú. Ela encarou Nathaniel boquiaberta antes de correr até o baú e abrir o fecho. Ali dentro estavam vários vestidos que não vestia desde os 13 anos, cuidadosamente dobrados, a escova de cabelo que raramente usava, roupas de dormir, meias, nenhum manto de aprendiz, mas isso era de se esperar. Quando o feitiço se dissipou, um brilho esmeralda cobriu o conteúdo do baú. Por que está me olhando assim? Perguntou ele. Você usou um encantamento demoníaco para dobrar minhas meias?
Ele ergueu uma sobrancelha. É verdade? Não parece a obra de um feiticeiro malvado de respeito. Não vou dobrá-las da próxima vez. Ela não teve oportunidade de mexer melhor no baú sem causar suspeita. Tinha esperado poder buscar seus próprios pertences. Duvidava que Nathaniel tivesse incluído qualquer coisa que ela pudesse usar como arma. Muito menos demonicida, mas talvez algo lhe fosse útil. Precisaria olhar melhor mais tarde. Sozinha. Ela se endireitou e o sangue subiu à cabeça. Cambaleou, tonta. A masmorra enfraquecera seu corpo. Uma mão a segurou pelo ombro. Cuidado, senhorita, disse uma voz suave ao seu lado. Ela se virou e viu o criado que a ajudara, notando que devia ser o cocheiro. Apesar de não tê-lo visto até então, era um jovem vestido em uma farda antiquada, o cabelo cuidadosamente coberto de pó branco. Ele parecia ser aproximadamente da idade de Nathaniel, de corpo magro e bastante baixo. Não tanto quanto Catriane, mas muito menor do que Elizabeth. Em todos os outros aspectos era inusitadamente esquecível. Que pessoa sem graça, pensou, franzindo a testa. Nunca tinha chamado ninguém de sem graça. De onde viera aquilo? Havia algo de esquisito no criado. Por mais que tentasse, ela não conseguia descrever mais nenhum traço dele, nem mesmo a cor dos olhos, apesar da proximidade. Licença, disse ele, no mesmo sussurro cortês. Posso carregar seu baú? Ela sentiu confusa. Quando ele se curvou para levantar o baú, ela se aproximou, sentindo que devia ajudar. Ele era tão magro, parecia que podia se machucar. Não se preocupe. Silas é mais forte do que parece, disse Nathaniel com um tom de piada. Será que Nathaniel está zombando dele? Ela observou o rosto do criado em busca de sinais de desconforto, mas não os encontrou. Em vez disso, ele sorria de leve. Enquanto o sorriso de Nathaniel era cruel, o deste menino parecia o de um santo. Elizabeth se perguntou por que só agora notara como ele era lindo, quase etéreo, como se fosse moldado de gelo ou alabastro, em vez de carne e osso. Ela nunca vira ninguém tão lindo, nunca soubera que era possível. Só de olhar para ele sentiu um nó na garganta. Como se sentindo a atenção, o criado ergueu o olhar para encontrar o dela. Elizabeth abafou um grito. Os olhos dele são amarelos. Ele não é humano. É. A observação evaporou como uma vela apagada. Pois é. Realmente, que pessoa sem graça, pensou, vendo o criado voltar a seu lado. Posso ajudá-la a entrar na carruagem, senhorita? Perguntou ele. Ela assentiu, aceitando a mão enluvada. Confiava nele, mesmo sem saber o porquê. Estranho. Podia jurar que alguma coisa... Nathaniel! Nathaniel é cruel com você? Perguntou, em um murmúrio. Ela nem imaginava como deveria ser o trabalho de um criado de feiticeiro. Obrigado a ver atrocidades todo dia. Não, senhorita, nunca. Sou essencial para ele, entende? Respondeu o criado, a ajudando a subir os degraus e falando ainda mais baixo. Sem dúvida já ouvi falar que feiticeiros fazem acordo com demônios, trocando a vida por poder. Elizabeth franziu a testa, mas Nathaniel falou antes que ela pudesse entender as palavras do criado. Fique à vontade, senhorita Scrivener. Temos uma longa jornada à nossa frente. Quanto mais cedo partirmos, mais rápido posso voltar a atormentar viúvas e escandalizar idosos com minha arte sombria e nefasta. Ela correu para dentro, sem precisar de mais encorajamento. A carruagem era tão luxuosa por dentro quanto por fora, cheia de veludo verde escuro e madeira brilhante. Nunca antes tinha andado de carruagem. A experiência mais próxima era pegar carona na carroça até Summershall, carregando uma galinha no colo. Ela se encolheu num canto, dobrando bem as pernas para caber, esperando que Nathaniel a seguisse. Será que se sentaria ao seu lado ou à frente? Talvez planejasse se divertir um pouco com ela antes de matá-la. Ela se retesou quando a carruagem afundou sob o peso de mais alguém, mas a porta se fechou, deixando-a lá dentro, sozinha e assustada. A carruagem entrou em movimento com o ruído dos cascos. Para se distrair do enjoo, abriu as cortinas. O feitiço de Nathaniel, no pátio, estava chegando ao fim. Viu o anjo embainhar a espada e voltar à posição original, fechando os olhos como se pegasse no sono.
As gárgulas bocejaram, piscaram, esconderam o rosto debaixo do rabo. Por todo lado rostos pararam, asas fecharam. Os homens encapuzados se viraram e apertaram as mãos em prece silenciosa. Ela suspirou quando a última estátua se imobilizou. O pátio novamente de pedra inerte, como se seus ocupantes nunca tivessem se mexido, falado ou aberto os olhos de mármore. O pátio sumiu de vista e o portão ficou para trás, acelerando pelo pomar. Uma conversa abafada passou pela parede. Elizabeth inspecionou a janela antes de abri-la um pouco, esperando entreouvir alguma informação útil. A voz de Nathaniel entrou, soprada pelo ar fresco. Gostaria muito que parasse de mencionar demônios em público, disse ele. A voz do criado respondeu quase inaudível em meio aos estrondos dos cascos de cavalo. Não consigo me conter, senhor. É da minha natureza. Bem, sua natureza me aborrece. Minhas mais sinceras desculpas. Gostaria que eu mudasse? Agora não, disse Nathaniel. Iria assustar os cavalos e, para ser sincero, não faço ideia de como se conduz uma carruagem. Elizabeth franziu as sobrancelhas. Assustar os cavalos? Do que estava falando? Você deveria mesmo aprender a fazer certas coisas sozinho, senhor, retrucou o criado. Seria útil se pudesse dar nó na própria gravata, por exemplo, ou pelo menos uma vez vestir a capa do lado certo. Sim, eu sei. Tente se comportar normalmente, na frente da moça. É só isso. Não seria bom se ela descobrisse, disse Nathaniel com uma pausa. A janela está aberta? Ela se afastou quando um redemoinho de luz verde se enroscou no trinco e bateu a janela, interrompendo a conversa. Ela poderia tentar de novo mais tarde, mas suspeitava que o trinco se manteria bem fechado pelo resto da viagem. O pouco que ouvira a enchera de terror. O pouco que ouvira a enchera de horror. Parecia que o criado era cúmplice do plano que Nathaniel tinha para matá-la, antes que a carruagem passasse a noite. Precisava formular uma estratégia. Planejamento sempre fora o forte de Catherine, não dela. Mas se não fugisse, morreria. E se morresse, nunca poderia levar o assassino da diretora à justiça. Desesperada por inspiração, ela olhou de novo pela janela, confrontando uma vista que não conhecia. Ovelhas pastando numa colina, cercadas pelo bosque. Procurou e encontrou a grande biblioteca além das árvores, em meio à malha de fazendas, torres imponentes, assomando o campo envoltas em nuvens cinzentas. Tinha passado a vida inteira olhando para aquelas torres, sonhando com o futuro distante. Sem dúvida olhara para aquela mesma estrada, estendendo a paisagem como um pássaro faria, agora estranha e desconhecida quando vista do chão. Ela pressionou a testa contra o vidro, engolindo a dor na garganta. Era o mais longe de Summershouse que já chegara. Depois de tanto sonhar, parecia especialmente cruel que tivesse seu primeiro e provavelmente último gostinho de mundo, como prisioneira, traidora de tudo que amava. A carruagem virou uma curva na estrada e os tetos de Summershouse sumiram atrás da colina. Logo as árvores se adensaram e a grande biblioteca também se foi. 7. A carruagem acordou Elizabeth com um solavanco. Ela se levantou, esticando o pescoço com uma careta e congelou, todos os sentidos em alerta. Ouviu o canto de insetos, mas nada de cascos batendo no chão nem rodas se arrastando pela estrada. A carruagem tinha parado. Lá fora estava escuro, mas a luz de lamparinas entrando pela fresta das cortinas a desnorteou. Olhando pela janela, viu que tinham estacionado em frente a uma antiga pousada de pedra. O fecho da porta se abriu. Ela se jogou de volta na posição na qual acordara, pensamentos a mil. Com os olhos entreabertos, viu Nathaniel se inclinar para dentro. Um borrão pálido no escuro. O vento bagunçara seu cabelo, no qual a mecha prateada brilhava. Espero que não tenha morrido aí, senhorita Scrivener, disse ele. Ela não se moveu, mal se permitiu respirar. Seria bastante inconveniente, continuou. Levaria a várias reuniões chatas, uma investigação, uma ou outra acusação de assassinato. Senhorita Scrivener? Elizabeth continuou imóvel. Nathaniel suspirou e entrou na carruagem.
O batimento do coração dela acelerou quando ele se aproximou, trazendo o cheiro de noite e feitiçaria. O que ela planejava era perigoso, mas ela não tinha escolha, pelo menos nenhuma escolha melhor. Quando ele tocou seu ombro, ela tomou vida. Ele não estava usando luvas, então quando os dentes dela se cravaram na mão, ele gritou. Em um piscar de olhos, ela saiu correndo da carruagem. As lamparinas da pousada tremeluziam enquanto ela descia a estrada. Piscaram quando ela escorregou na represa do outro lado e, por um momento horrível, rolando pelas pedras, não viu nada. Só trevas à frente. Finalmente atingiu o fundo com uma pancada. A água encheu suas meias, assim como o fedor de lama e plantas podres. Tinha parado em uma vala. Do outro lado viu um emaranhado escuro de galhos, um matagal. Ela mergulhou. Ramos açoitaram seu rosto e folhas ficaram presas no cabelo. Sentiu o coração parar quando algo prendeu seu ombro, mas era só mais um galho, perturbado pela paisagem. Re- Perturbado pela passagem. Ela esperava que as árvores ganhassem vida ao seu redor, que as raízes se desenrolassem do chão como cobras e amarrassem seus tornozelos. No entanto, não havia sinal de perseguição. Na verdade, não havia sinal de que mais nada ali estava vivo. Se havia animais naquele bosque, pássaros, esquilos, tinham todos ficado quietos, a deixando sozinha com os sons da respiração ofegante e do progresso violento pelo mato. A princípio, o silêncio não a incomodou, visto que estava tarde. Depois de um tempo, entretanto, se perguntou: aonde foram os grilos? Ela saiu numa clareira e parou de repente. O criado de Nathaniel, Silas, estava à sua frente. Ele sorria de leve, como se pedisse desculpas, com as mãos atrás das costas. Nenhum fio branco fugia da fita amarrando o cabelo. Ele era tão pálido que lembrava um fantasma entre as árvores sombrias. Horror a sufocou com os dedos na garganta. Como você chegou aqui? Perguntou, a voz esmaecendo no breu. Ela deveria tê-lo visto antes, pelo menos ouvido. Era como se ele tivesse aparecido do nada. Todos os bons criados têm seus segredos, respondeu ele. É melhor que se mantenham secretos para não estragar a ilusão tão valiosa ao senhor e seus convidados. Venha, continuou, estendendo uma mão enluvada. Aqui fora está frio e escuro. Na pousada, uma cama quente te aguarda. Ele estava certo. Elizabeth de repente se sentiu boba por correr pela floresta a uma hora dessas. Nem se lembrava de por que tinha fugido. Deu um passo à frente, mas se interrompeu, olhando ao redor, desesperada. Por que confiar em Silas? Ela não o conhecia. Ele ia ajudar Nathaniel. Por favor, senhorita, disse ele, baixo. É melhor assim. Coisas horríveis vagam pelas sombras enquanto o mundo humano dorme. Não gostaria que se ferisse. Preocupação e dor transformaram o rosto dele naquele de um anjo tranquilizando seus medos. Ninguém tão lindo, tão cheio de tristeza poderia ir contra seus melhores interesses. Ela se aproximou como se hipnotizada. Que tipo de coisas horríveis? Sem esforço algum, Silas a levantou no colo. É melhor que não saiba, murmurou, quase baixo demais para ser ouvido. Ela olhou para o seu rosto maravilhada. A lua acima os banhava em prata, galhos pretos entrelaçados como dedos em oração. Pálido e iluminado, Silas parecia ter sido feito do próprio luar. Ele a carregou por entre as árvores silenciosas, por cima da vala e de volta à estrada. Quando chegaram ao pátio da pousada, o menino conduzia os cavalos de Nathaniel ao estábulo. O cavalo mais próximo apontou as orelhas para trás e abriu bem as narinas. Um relincho agudo percorreu a noite. A paz de Elizabeth desapareceu de uma vez, como se um edredom fosse arrancado de seu corpo. Ela inspirou fundo. Me solta! Gritou, se debatendo nos braços de Silas. O que tinha acontecido? Ela tentou fugir, sabia disso. Como tinha ficado tão suja? Não podia ter ido muito longe antes de Silas pegá-la. Só se lembrava de chegar à estrada, mas depois disso, devia ter batido com a cabeça na confusão. Nathaniel pulou da carruagem. Meu Deus, ela me mordeu, disse para Silas, incrédulo. Acho que tirou sangue. Elizabeth esperava que sim. É o que merece por beber sangue de órfão, gritou. O menino do estábulo parou no caminho para encará-los. Inesperadamente, Nathaniel caiu na gargalhada.
Você é um perigo impossível, disse. Acho que é culpa minha por te achar inofensiva, completou, sacudindo a mão. Pelo outro mundo está ardendo. Terei sorte se não pegar uma infecção. Silas, confirme se o quarto dela tem fechadura. Forte. Elizabeth parou de se debater quando Silas a carregou até a pousada. Ele era mesmo mais forte do que parecia e ela precisava economizar energia, que se esvaía rápido, mais rápido do que esperava, mesmo depois das masmorras. Nathaniel a observou, mas ela não conseguiu decifrar a expressão no escuro. Silas a soltou do outro lado da porta. Para seu alívio, a pousada estava cheia em atividade. As estradas de tinta eram as mais bem cuidadas de Austermer, mantidas pelo colégio, com muito tráfego. Lamparinas iluminavam as paredes criadas, nas quais sombras de hóspedes se esticavam, riam e brindavam. Ouviu o estômago roncar em reação ao cheiro de salsichas no fogo, gordurosas e bem temperadas. A onda de fome a deixou tonta. Uma faxineira passou correndo por eles, mas nem os olhou. Ninguém na lotada pousada parecia ter notado a figura alta de Elizabeth, pingando água da vala no carpete, nem Silas em silêncio ao seu lado. Antes que ela pudesse chamar por socorro, Silas a encaminhou para as escadas. Por aqui, nossos quartos já foram reservados. Ele apoiou suas costas com uma das mãos quando ela tropeçou. Cuidado, disse. Temo que o Sr. Thorne não me perdoe se eu deixá-la cair. Ela precisou obedecer. Sentiu a cabeça cheia de algodão. O barulho da pousada latejava em sua têmpora como um segundo pulso, gritos e gargalhadas, talheres tinindo. Lá em cima, Silas a guiou até uma porta no fim do corredor. Quando destrancou, ela notou que ele usara as mesmas luvas brancas o dia todo, mas não havia nem um pingo de sujeira, apesar de ter passado horas conduzindo a carruagem. Espere, disse ela, quando ele se virou para ir embora. Silas, eu... Ele parou. Sim? A cabeça dela latejou. Ela tinha esquecido alguma coisa importante. Ela precisava saber. Qual é a cor dos seus olhos? Perguntou. São castanhos, senhora. São castanhos, senhorita, respondeu, baixinho, e ela acreditou. Ele trancou a porta ao sair. De uma vez, a dor de cabeça melhorou. O quarto era pequeno e quente, com uma lareira acesa e crepitante e um tapete trançado de estampa colorida que a lembrou com uma pontada de dor da sua colcha de casa. Primeiro testou a janela, impossível de abrir. Em seguida puxou a maçaneta sem sucesso, temporariamente sem opção. Tirou o vestido e as meias encharcadas que pôs para secar nas pedras quentes. Apesar do calor, começou a tremer. Estava ocupada tentando decidir o que fazer, se esquentando frente ao fogo, quando uma luz verde piscou no canto do quarto. Ela deu um pulo, pegou um atiçador de lareira e o jogou na direção da luz. O atiçador quicou com um baque. Não era Nathaniel quem se materializara ali, só o baú, agora amassado. Esquecendo a exaustão, ela correu até o baú e o escancarou, vasculhando em busca de algum objeto útil. Vestidos e meias voaram pelo quarto. A escova de cabelo foi parar debaixo da cama. Estava quase no fundo, resignada à causa perdida, quando seus dedos tocaram couro em vez de outra camada de linho e algodão. Couro morno, impregnado de vida própria. Ela sentiu um calafrio. Com cuidado, tirou o objeto do fundo do baú. Era um grimório, um exemplar mais grosso e pesado do que o habitual, encadernado em couro bordô lustroso. Letras douradas cintilavam na lombada. Léxico de artes feiticeiras. Sem hesitar, ela enfiou o nariz nas páginas e inspirou profundamente. As beiras do papel estavam gastas, suaves como veludo e tinham um cheiro caloroso e doce de creme. Como você veio parar aqui? Perguntou. Agora certa da amizade do Grimório, pois grimórios desagradáveis costumavam cheirar a mofados ou azedos. Está tão longe de casa quanto eu. As páginas do léxico sussurraram como se tentassem responder. Ela o virou e encontrou o numeral I, estampado na quarta capa. Grimórios de grau 1. Grimórios de grau 1 costumavam ser obras de referências
ou compêndios. Não sabiam falar diretamente com pessoas, como os do grau 7 em diante, nem vocalizar, habilidade que a maioria dos grimórios demonstrava a partir do grau 2. A capa pressionou sua mão. Confusa, ela soltou o livro e um pedacinho de papel caiu do meio das páginas. Ela o pegou, franzindo a testa. O bilhete, em uma caligrafia rabiscada e conhecida, dizia: Elizabeth, se encontrou isso, eu estava certa e o feiticeiro levou seu baú para a carruagem com um feitiço. Escondi o grimório aqui dentro, caso te ajude a se preparar para o que vem por aí. Nunca se esqueça de que o conhecimento é sua maior arma. Quanto mais conhecimento, melhor. Para bater na cabeça do feiticeiro até ele desmaiar. Foi para isso que escolhi um volume tão grande. Diria para você ter coragem, mas não preciso. Você já é a pessoa mais corajosa que conheço. Prometo que nos veremos em breve. K. PS. Não me pergunte como consegui contrabandear um grimório. Não foi pega. Isso que é importante. Elizabeth lacrimejou. Catherine falava como se fosse pouca coisa, mas ela poderia perder o posto de aprendiz se fosse descoberta roubando um grimório. Tinha corrido um risco enorme para tirá-lo da biblioteca. Sem dúvida sabia o quanto um pedacinho de casa melhoraria o ânimo de Elizabeth. Ela acariciou a capa do léxico com cuidado, se perguntando por onde Catherine começaria. Certamente havia algo ali dentro para saber mais a respeito de Nathaniel. Quanto mais soubesse, mais preparada estaria para brigar. Ela levantou o grimório. Você tem uma sessão sobre catedráticos? Por favor? Pediu. Era sempre sábio ser educado com livros, quer eles ouvissem, quer não. O léxico se abriu em suas mãos. Um brilho dourado se acendeu entre as páginas, iluminando seu rosto. As páginas se agitaram como se folheadas pelo vento, moveram-se cada vez mais rápido, sozinhas, até chegarem mais ou menos à metade. Ali pararam de repente como um floreio e se esticaram graciosamente. Uma fita vermelha de veludo tomou seu lugar de marcador. O brilho ficou mais fraco, como a luz de uma vela refletida em bronze polido. As casas catedráticas do reino de Austermer, dizia o subtítulo no alto da página. Em seguida, de todas as famílias feiticeiras, nenhuma é tão poderosa quanto aquelas que descendem dos grandes feiticeiros dotados do título de catedrático, concedido pelo rei Alfred durante a Era Dourada da feitiçaria, como recompensa pelos atos milagrosos feitos pela coroa. Esses primeiros catedráticos fundaram a cátedra no início do século XVI. A organização, que começou como uma sociedade oculta particular, acabou se desenvolvendo em um conselho administrativo no qual um chanceler de magia é eleito a cada 13 anos. Elizabeth pulou à frente, lendo atravessado até um nome conhecido chamar sua atenção. Casa Ashcroft, elevada à extinção por Cornelius Ashcroft, também conhecido como Cornelius o Sábio, é celebrada por participar em uma variedade de obras públicas que moldaram a paisagem da Austermer atual. Cornelius Ashcroft abriu as estradas de tinta e transportou milhares de toneladas de calcário para construir as grandes bibliotecas em 1523, enquanto seu sucessor Cornélio II ergueu a famosa Ponte dos Santos do Rio Crepuscular de enquanto seu sucessor Cornélio II ergueu a famosa Ponte dos Santos do Rio Crepuscular de Bracebridge em um único dia. Enquanto isso, Casa Thorne é conhecida pela magia mais sombria, necromancia, por meio da qual seu fundador, Balthazar Thorne, rechaçou a invasão de Founderlander de 1510, usando um exército de soldados mortos erguidos para lutar por Rei Alfred. Apesar de necromancia ser classificada como uma arte proibida a partir da reforma de 1672, há concessões para seu uso em caso de guerra. O poder da Casa Thorne é reconhecido como responsável pela independência contínua do reino em relação a seus vizinhos, que não ameaçam as terras
Austermerianos, desde a Guerra dos Ossos. Ela parou de ler, sentiu calafrios. Histórias da Guerra dos Ossos lhe causavam pesadelos desde a infância. Não parecia possível que todos os seus horrores fossem trabalho de um único homem, o ancestral de Nathaniel. Ela estava em mais perigo do que imaginara. O Grimório se sacudiu em suas mãos. Por conta própria, abriu outra seção. Ela só teve tempo de ler o subtítulo, A Invocação de Criados Demoníacos, antes de alguém bater à porta. Ela congelou, consumida pelo impulso de fingir não estar ali. Devagar, discretamente, fechou o Grimório e o guardou. Sei que está acordada, senhorita Scrivener, disse Nathaniel através da porta. Eu te ouvi falar sozinha. Elizabeth mordeu o lábio. Se não respondesse, ele poderia entrar no quarto à força. Estava falando com um livro, disse ela. Não posso dizer que estou surpreso. Bem, trouxe jantar, se prometer não me morder de novo, nem jogar nada na minha direção. Ela olhou de relance para o atiçador. Sim, ouvimos lá de baixo. A dona me fez pagar uma taxa extra. Tenho quase certeza de que ela supõe que você esteja aqui em cima abrindo buracos nas paredes. Ele fez uma pausa. Não está, né? Continuou. Porque temo que não seja possível abrir um túnel para fugir antes do amanhecer, por mais que se esforce. Silêncio evasivo parecia a melhor resposta, mas a necessidade de seu corpo atraiu. O estômago se retorceu de fome até deixá-la tonta e soltou um ronco barulhento. Ela mal conseguia pensar com o cheiro de linguiça entrando por baixo da porta. Por que Nathaniel lhe levara a jantar? Talvez tivesse envenenado a comida. O mais provável era que estivesse tentando convencê-la a se sentir segura até chegarem a uma área mais remota onde poderia matá-la e se livrar do corpo com facilidade. Não fazia sentido que ele a matasse em uma pousada cercado de testemunhas. Na verdade, ele praticamente admitira esse fato na carruagem. Melhor aceitar a comida e criar forças do que passar fome e acabar fraca demais para lutar. Um momento, disse, indo em direção à porta. Com cuidado, testou a maçaneta. Estava destrancada. Escancarou a porta, tomada por coragem repentina, mas abateu imediatamente na cara de Nathaniel. Tarde demais. Lembrara que estava só de roupa de baixo. Não estou decente, explicou ela, cobrindo o peito com os braços. Tudo bem, respondeu. Eu quase nunca estou. O meio segundo de vislumbre dele no corredor estava queimado em sua mente. Ele vestia uma camisa de baixo branca com a gola aberta, mangas dobradas até o cotovelo. A luz da arandela revelou uma cicatriz longa e cruel, retorcida na parte de dentro do antebraço esquerdo. O dia inteiro no sol deixara seu rosto corado e a boca vermelha, o que lhe dava um ar surpreendentemente devasso, intensificado pelo cabelo desgrenhado e pelo olhar cínico e penetrante. O efeito era tal que ela quase não notou a bandeja em suas mãos. Não, ele não estava mesmo nada decente. Quanto vira dela, aqueles olhos cinzentos não pareciam perder nada. Depois de um momento, ele suspirou. Vou deixar a bandeja no chão. Pode pegar quando me for. Nem tente fugir, pois Silas está vigiando a escada. A porta será trancada por magia quando você acabar. As instruções foram seguidas pelo tilintar dos talheres e da louça. Ela esperou ouvir os passos se afastarem e entreabriu a porta de novo. Pelo espaço estreito, inspecionou a bandeja contendo pão preto e queijo com ervas. Ali também, linguiça. Ali também, linguiça. Não parecia uma armadilha. Ela se agachou, abrindo a porta mais um pouco. Nathaniel estava quase no fim do corredor. Dali notou a ferida marcada da mordida na mão direita. Prova de que ele era vulnerável como qualquer homem. Podia ter matado a diretora, mas não era invencível. Enquanto Elizabeth estivesse viva, ela tinha alguma chance. Ela juntou coragem. Nathaniel! Chamou. Os passos dele diminuíram até parar. Ele inclinou a cabeça, aguardando. Eu. A voz falhou. Ela engoliu em seco e tentou de novo. Peço desculpas pela mordida. Eu me arrependi. Ele se virou. O olhar analisou casualmente a forma como ela esticou o braço e se agarrou à porta.
O olhar analisou casualmente a forma como ela esticou o braço e se agarrou à borda da bandeja, parecendo temer que alguém fosse arrancá-la. Demorou-se nos hematomas desbotados nos braços, resquícios da briga com o Malefict. O momento se desenrolou e ela sentiu o desconforto de ser virada do avesso e inspecionada, como um bolso vazio. Jura? Perguntou ele, por fim. Ela sentiu nada convincente. Vejo que não tem muita experiência com mentiras, disse ele, ainda analisando. Mente horrivelmente mal. Mesmo que não fosse o caso, essa tática não funcionaria comigo. Que tática? Se fingir de frágil e obediente na esperança de que eu baixasse a guarda para fugir de novo? Você já provou ser um agente do caos. Não vou esquecer. Precisa de mais alguma coisa antes que eu vá? O calor subiu ao rosto de Elizabeth. Ela sentiu as bordas da bandeja arranharem os dedos. Era besteira imaginar que poderia enganá-lo. No entanto, se ele estivesse disposto a responder às perguntas, pelo menos podia aproveitar a oportunidade para aprender um pouco. Quantos anos você tem? Perguntou. 18. Ela se surpreendeu. Jura? Não sacrifiquei virgem nenhuma em troca dessas maçãs do rosto perfeitas, se é isso que quer dizer. No geral, virgens têm menos propriedades mágicas do que as pessoas suspeitam. Elizabeth tentou não parecer tão aliviada pela informação. É que você é jovem para um catedrático, mencionou. O rosto dele se tornou enigmático. Finalmente, ele abriu um sorriso que lhe causou calafrios. A explicação é bem simples. Todo mundo que me afastava do título morreu. Isso satisfaz sua curiosidade, senhorita Scrivener. De repente, ela se deu conta de que sim. Não queria saber o que podia causar uma expressão daquelas no rosto de um garoto. Como se os olhos fossem entalhados em gelo, o coração feito de pedra. Não queria mais encarar a pessoa que assassinara a diretora sangue frio. Ela assentiu, olhando para baixo. Nathaniel fez menção de ir, mas se interrompeu. Antes de partir, posso te fazer uma... Antes de partir, posso te fazer uma pergunta também? Ela encarou o jantar, esperando ouvir a pergunta. Por que você mexeu no meu cabelo naquele dia em Summershall? Perguntou. Sei que não foi acidente, mas não consegui pensar em nenhuma explicação racional. Ela sentiu o estômago relaxar de alívio. Esperava que a pergunta fosse horrível. Um pensamento distante lhe ocorreu. Ele se lembra de mim no salão, afinal. Eu queria descobrir se você tinha orelhas pontudas. Ele fez uma pausa, considerando a resposta. Entendo, falou, com expressão séria. Boa noite, senhorita Scrivener. Dito isso, ele virou a curva. Elizabeth não demorou para puxar a bandeja para o quarto. Estava tão faminta que comeu o jantar com as mãos ali mesmo no chão. Entre abocanhadas, mal notou que em algum lugar da pousada alguém estava rindo.